Bom dia, mais um dia de viagem em direção na Andaluzia. Vou atravessar a fronteira espanhola, estou aqui em Estremoz. Ainda vou em direção a Badajoz, depois Mérida a carregar nos arredores de Sevilha e depois Sevilha direto para Córdoba, onde vou ficar nos próximos dias. O plano de viagem é este. No fundo vamos em direção ao supercarregador de Mérida, portanto a partir aqui de Estremoz. Vamos por Badajoz, aqui deveremos ter qualquer radar, possivelmente. Depois temos Mérida, e depois Mérida é descer por aqui abaixo, até aos arredores de Sevilha. Já não vai ser naquele centro comercial que havia aqui dentro, mas sim, portanto aqui nos arredores de Sevilha. E depois aí sim, em direção aqui a Córdoba. Parece uma volta grande, mas não é, de facto, porque isto é tudo por autoestrada. As coisas estão mesmo assim. Portanto, vamos dar início a essa viagem. Portanto, eu prevejo chegar prevejo chegar um pouco mais de uma hora para chegar ao supercarregador de Mérida. Estamos aqui na Nacional 4, praticamente quase paralelo à A6. Estamos em direção, vamos só ver. Penso que é Borba, penso eu. Eu vi a tabuleta lá atrás, mas agora deu-me um branco. Mas pronto, tranquilamente, aqui na Estrada Nacional, ameaça chuva. Mas pronto, mas está uma paisagem bonita. E também daqui a pouco vamos atravessar a fronteira para Espanha. Vamos entrar agora na A6 em direção à Espanha. Évora, Lisboa, Espanha. Engraçado. Quem diria? Já alguma vez filmei a passar aqui na Via Verde. Não me lembro. Pronto. Olha, é destas. E vamos nós. Espanha, Elvas, Elvas. Lisboa, Évora, Estremoz, Espanha, Elvas. E vamos passar agora a fronteira espanhola. Aí está, já estamos em Espanha. Nove e 20. Vamos em direção a Córdoba, passando primeiro por Mérida e Sevilha para carregar. A chegar ao supercarregador de Mérida, onde eu já estive uma vez. É um supercarregador muito bem localizado e de fácil acesso, que eu lembro perfeitamente. É talvez um dos supercarregadores estrategicamente mais bem colocados que eu já vi, porque está aqui na confluência para Sevilha, para o sul, e para Madrid, para o leste. Vamos ver aqui o percurso. Na viagem que eu fiz a Sevilha, já foi há cerca de... Foi no ano da pandemia, quando apareceu a pandemia. Portanto, foi em 2020 que eu fiz. Portanto, já foi há 4 anos. Foi a última vez que eu passei aqui.
Lembro perfeitamente que havia duas rotundas e depois era logo ali, junto à beira das autostradas, aí está. É que depois, com toda a certeza, que vamos virar aqui à direita, para a 66, para Sevilha. Muito bem localizado, este supercarregador. Ora bem, temos aqui vamos pôr aqui o carro. Ora bem, vamos aqui só um pequeno balanço. Portanto, eu cheguei aqui com 28%. Aqui temos o desempenho da viagem. Gastei mais 7,2 que eu previsto. Um bocado estranho, que eu não andei a mais 120, vim nas calmas. Mas pronto, mas se calhar o vento também não ajudou muito, pois, portanto eu vi-se abaixo dos 110. Porque também nós estamos no inverno. O inverno, como estão 12 graus, está uma temperatura baixa. É natural que se consuma mais, porque por exemplo o condicionamento foi mais 2% do que eu previsto. Elevação 1,4 mais do que o previsto. A climatização também usei um bocadinho para desembaciar e manter o ambiente aqui quente. E no fundo é isto. Vou pôr o carro a carregar. São V2. Carregam no máximo a 150 watts. A 150 kW. Está a fazer o handshake. Vamos já ver aqui. Exatamente, já está a carregar. Vamos só ver aqui a potência que ele vai carregar. Ele a partir da... Ele não vai chegar aos 150 porque eu tenho 28%. Não vai ser nada extraordinário. Eu diria que vai chegar para quê? Aos 130. Não vai passar dos 130, de certeza. Não, nem vai lá chegar sequer. 123. No fundo é isto. Aqui temos o carregador, aqui na zona de Mérida, o supercarregador. Vou-vos mostrar. Está muito vento. Aqui está. Eu tenho a impressão que havia uma cobertura, mas afinal não há. Portanto, temos aqui carro de matrícula portuguesa, portanto eu peço desculpa estar a filmar a matrícula, não levem mal. E pronto, são todos carregadores V2. E depois também tem aqui, portanto, é uma bomba de abastecimento de combustível, tem um mercado e também penso que tem um restaurante, que ali está. Está ali ao fundo. É, uma cafetaria. No fundo é isto. Dá para lavar o carro. Há algum movimento por aqui mesmo ao sábado. E vamos agora a sair, portanto carreguei até aos 93% para prosseguir viagem. Vou chegar ao Supercharger de São José de Rinconada, nos arredores de Sevilha, com 12%. Portanto não paguei nada nesta carga, porque tenho carregamentos gratuitos, graças aos créditos que usei. Aproveito também para agradecer a todos aqueles que ao longo do tempo utilizaram a minha referência para adquirir um Tesla. Quem comprou também ganhou, o mesmo do que eu, portanto todos ficam a ganhar. É sempre bom, portanto devem usar sempre uma referência de um amigo que tenha um Tesla, que é para poderem ganhar créditos, para poderem trocar, entre outras coisas, também por carregamentos gratuitos. E é isto que eu fiz. Portanto, eu também aproveito para anunciar que no próximo mês de maio irei fazer uma road trip até à Áustria. Portanto, subscreva o canal para acompanhar a viagem. É uma viagem que também a nível de supercarregadores irá ser gratuita.
portanto eu tenho créditos suficientes para trocar. Posto isto, vamos seguir a viagem em direção a Sevilha. É assim, parece que é uma volta grande, mas acaba por não ser. A gente poderia ir mais em linha reta para Córdoba, mas é uma estrada nacional, enquanto que vamos por autoestrada até Córdoba, mas passando por Sevilha. Portanto, o próprio sistema do Google, aqui no Tesla, nem deu sequer essa opção. E dá para escolher percursos, mas não há alternativa, uma alternativa viável em termos de tempo, é esta que nós vamos fazer agora via Sevilha. E aqui estamos nós, na autoestrada em direção a Sevilha. Aí já de lá a Cartuja, mas isso deve ser o desvio, possivelmente, porque nós não vamos a Sevilha, propriamente dito. Um pouco mais de 100 km. Nas calmas, apanhei um bocadinho de chuva aqui nesta zona, mas também já apanhei bom tempo, mais lá atrás. Uma viagem calma, tranquila. Passei um desvio para Córdoba, pela Estrada Nacional, mas é como eu digo, seria um caminho mais direto, mas não necessariamente mais rápido, porque obrigava a ir a 90 a hora, aqui eu posso ir a 120. Em termos de performance do carro, o carro está a consumir 2,2% a menos do que o previsto. Nem estou a usar climatização. Temos aqui um vento do leste de 15,8 km que afeta ligeiramente a performance do carro, mas isso é normal, acontece nos carros a combustíveis também, quanto mais vento estiver, mais combustível gasta. Depende, se o vento for de trás, ajuda a empurrar, não é? Mas isso também vale para os carros elétricos. E pronto, é prosseguir viagem até chegar ao supercarregador de Rinconada, de São José de Rinconada, portanto vai ser praticamente direto até lá. Vou sair agora da autoestrada, vou para a Ilha da Cartuja. A chegar ao supercarregador de São José de la Rinconada, fica no centro comercial, quase de certeza. Tive que voltar ligeiramente atrás, portanto eu vinha do lado oposto, dei meia volta aqui na autovia e agora é ir por aqui até chegar ao carregador. Portanto, fica aqui num outlet. Com toda a certeza que fica aqui. Com toda a certeza. Primeira vez. Quer dizer, está relativamente bem situado. Pronto. Deve ser ali uma ligeira meia volta, mas também não é nada do outro mundo. Fica aqui numa zona industrial, mas também... Será que fica aqui no centro comercial? Vamos já ver. Fica no Sevilha Outlet. Acho que já estão a entender onde é.
Já estou a ver o supercarregador. Já ouvi. Já vi o supercarregador. Portanto, aqui no parque. É só dar aqui uma volta. Sim, podia ter virado ali e não virei. Pronto, fiz a geneira. Mas pronto, mas por aqui também dá. Aqui está. Ora bem, isto é de... é exatamente, é assim. Estes valores aqui não transmitem aquilo que é verdade, que eu tive que fazer uma paragem imprevista. Portanto, foi mesmo precisamente alguns quilómetros atrás. Pronto, o balanço desta viagem foram 203 km desde Mérida e uma média de 164 horas por quilómetro. Vou pôr o carro a carregar. Então, é um V3, portanto carrega ao máximo 250 kW de potência, mas no caso do meu carro será 170, visto que é um Standard Range Model 3. Aqui está já a carregar, é logo instantâneo, já está a 154, vai chegar aos 170, aí está, não vai carregar mais do que isso. E agora vou deixar o carro a carregar e vou-vos mostrar o supercarregador. No fundo é isto. São vários, fica aqui integrado num centro comercial, onde eu vou aproveitar para almoçar, visto que já é 1h30. Estão bastantes aqui. Bem melhor do que no centro de Sevilha. E agora vou almoçar. Já carreguei o carro, portanto eu fui até 98%, deixei-o carregar, 90% já era suficiente para chegar ao hotel. Aliás, até já era mais suficiente. Portanto, como estive a almoçar, deixei carregar até aos 98% e portanto agora já tenho carga mais que suficiente. Vou chegar ao hotel com 50% e lá vou carregar na Endesa e já estive a configurar, mas isso será falado mais daqui mais à frente. Vamos prosseguir a viagem. Aqui estamos nós em piloto automático. Vou só mudar faixa, que eu acabei de ultrapassar um caminhão. Aliás, vou ter que mudar de faixa outra vez, porque vai passar para duas faixas. Mas valia ter estado quieto e não desativava o piloto automático. Ora bem, estamos a 1 hora e a 100 km de destino final, que é o hotel Finca de Los Abetos. Fica nos arredores, fica em Córdoba, mas não é bem no centro, um bocadinho afastado do centro, talvez 3 ou 4 km. Tem lá carregadores da Endesa, 50 kW, 43 kW e mesmo de 22 kW, com preços diferenciados. Daqui a pouco eu já vos vou mostrar assim que chegar ao hotel. Entretanto, estamos aqui na autovia a 4, com esta paisagem bonita, esta planície da Andaluzia, tempo nublado, alguns chuviscos. E aqui temos uma chuvinha para variar um bocadinho. Isto não é só nublado e sol, também tenho que mostrar um bocadinho da chuva andaluziana ou andaluzina, não sei, é chuva à moda da Andalúcia. Bem, vamos ver como é que vai estar em Córdoba. Eu acho que vai estar mais ou menos assim, em Córdoba, uma chuvitazita assim um bocadinho, mas pronto, vamos ver.
Se ainda, sou capaz de conseguir ainda ver alguma coisinha de Córdoba hoje. Vamos ver. Pois é, o sol a brilhar, lindas paisagens. Ali já me parece ser Córdoba, já vejo Córdoba. Certeza que é Córdoba, que está ali ao fundo. E pronto, eu costumo ter sorte com o tempo, é o que eu digo. Eu, entretanto, eu estava aqui a pensar, eu não vou pôr o carro a carregar já. É assim, eu não sei se terei que levar o carro para o centro de Córdoba ou não. Se tiver que levar o carro para o centro de Córdoba, não ponho o carro a carregar à chegada ao hotel. Outra hipótese é deixar o carro no hotel e apanhar um Uber ou um transporte público, que é capaz de ficar mais barato do que estacionar o carro no centro de Córdoba. Possivelmente. Olha então para essa paisagem magnífica. Espetáculo. Já não dá para colocar a posição da câmara ali naquele sítio. Mas estas paisagens verdejantes bem bonito. Aí temos Córdoba. Acesso cortado de Córdoba Oeste. Ok. Vamos lá ver. Está cheio de obras aqui. Ok, ali. Pronto, estava a mandar sair já aqui. Ok. Madrid, Badajoz. Pois, não dá para ir pôr a Córdoba Oeste, sim senhora, está cortado, mas aqui o... Perdão. Aqui o Google Maps também já está a dar o caminho direito. Aparentemente as coisas vão correr normalmente, também não há problema. Se não for de uma forma, se não der de uma forma, dá de outra, portanto... Praticamente a chegar ao hotel. Fica longe do centro, sim, e isso não há dúvidas. Portanto, eu vou ter que ou ir de carro para o centro de Córdoba, ou apanhar um Uber, se houver Uber, ou então transporte público. Tenho que ponderar. Mas como ainda são 4 horas, não sou capaz... Provavelmente não sou capaz de ir a Córdoba hoje, mas ainda não sei o que é que vou fazer. Vou ver. Aí está, Hotel Abetos, é este. E é precisamente mesmo à saída de Córdoba, engraçado. Finca de Los Abetos, é um hotel de 4 estrelas. Vou ficar aqui 3 noites. Ora bem, o carregador da Endesa é para aqui. Aí está aqui on. Estão aqui.
Chegamos então aqui ao destino final. Portanto, desde o carregamento fiz 142 km, uma média de 152 watts por quilómetro. E portanto, fiz 3,9% a mais do que o previsto, portanto consumi meia bateria praticamente. Gastei mais 5% do que o previsto. Climatização até gastei menos e portanto uma viagem perfeitamente normal. Estou com 47%, portanto estou perfeitamente tranquilo. Ora bem, eu tenho aqui os carregadores, eu vou usar este de 22 kW, o preço é praticamente o mesmo do que o de 43 kW e é alguns cêntimos mais barato do que o CCS2. Só se precisar mesmo de CCS2 é que eu vou recorrer a ele. Agora achei estranho aqui, eu não consegui girar isto, se calhar tenho que acionar primeiro ali, mas como eu vou ficar aqui pelo hotel, não vou a Córdoba, vou ficar por aqui para ver o hotel, descansar e amanhã visito o centro da cidade, portanto vou ver como é que realmente isto funciona. Portanto, eu vou experimentar fazer o seguinte. Ora bem, nós temos aqui isto fechado. Isto significa que para abrir isto, com toda a certeza que tem que acionar a app. Ora bem, a app é esta. A app é esta, portanto. Eu já abri a app Enel XA. Já configurei tudo. Portanto, eu vou escolher esta. Tipo 1 ou tipo 2. Vou selecionar o tipo 1 e vou selecionar aqui começar a recarga. Ok, 90 segundos, ok. Já enfiei, já está enfiada. E agora vou abrir aqui e vou enfiar aqui o Type 2. Ok. E a minha sessão de carregamento aparentemente iniciou. Exatamente. Ora bem, vamos lá ver. Desculpem lá esta confusão aqui, mas foi fácil. Portanto, está a começar a carregar. 5 kW, 6, 5, 7, 8. Vai começando a subir lentamente. Eu vou pôr a carregar até os 80. Eu decidi carregar aqui nestes de 22 kW, que assim é menos violento para a bateria, digamos assim, por uma questão de preservação. Que eu vou estar aqui a hora e meia, não tenho problemas nenhuns. Acho que para chegar até aos 80. Temos aqui finalizar a recarga ou por aqui, ou então quando ela acabar de carregar. Isto no fundo é assim. Tenho o meu perfil. Já tenho tudo aqui configurado, mesmo na carteira. Eu não posso mostrar porque são dados confidenciais, mas há uma questão que aqui é muito importante. Isto para funcionar bem é preciso configurar em Espanha, porque eu em Portugal não consegui configurar isto direito. Consegui pôr os dados todos iniciais, podem instalar a aplicação, configurar os dados todos iniciais, mas depois para subscrever o plano, digamos assim, se é o plano Pay per Use, em que não paga nada, só paga mesmo o carregar, ou se é o plano, um plano que vocês queiram, mensal ou coisa do género, aí só devem configurar se estiverem em território espanhol. E pronto, é deixar o carro a carregar. Está a carregar. Já tem 3 kW. Vou só dar o ponto de situação aqui na carga. Uma hora restante está a 11 kW. Já está nos 55%. É até aos 80%. Vamos começar aqui a visita ao hotel. Tem espaço jardinado e tem aqui o parque de estacionamento. Depois o hotel provavelmente é ali em cima. Aqui já são habitações.
Isso é tudo, faz parte do hotel. Isto fica mesmo à saída de Córdoba, mesmo à saída. Mas é um bom sítio porque tem os carregadores. Também não custa nada ir de carro para o centro depois, ou então apanha-se um táxi. Mas parece-me ser um sítio agradável para se poder descansar. Ter a entrada propriamente dita do hotel. Também é possível vir naquele parque de estacionamento, subir aqui estas escadas. Se estou a pensar que há vista aérea sobre Córdoba, não há, esqueçam. Vou-vos mostrar aqui o terraço. Aqui é o restaurante. Aliás, eu fiz meia pensão. Ficou-me 207 euros, 3 noites, com meia pensão. Acho que é um preço muito bom. Pronto, tem a desvantagem de não estar no centro de Córdoba, mas pronto. De qualquer maneira é um sítio tranquilo para se descansar também. E também poder trabalhar um bocadito. E agora vou-vos mostrar o interior do meu quarto e também o interior do próprio hotel. Vamos voltar aqui ao ponto de partida. A entrada. Subir as escadas. Se chover bastante, temos ali as coberturas que desenrolam, esticam-se todas aqui com os fios. Aqui é o restaurante chamado Calma. Há ali uma cafeteria. Aqui é a zona da recepção. Agora vou em direção ao meu quarto, que fica neste piso. Está aqui uma sala de estar. Escadas para quartos, por ali há quartos. Aqui também são descidas para outros quartos. É grande o hotel. Quartos. Depois vamos então aqui em direção ao meu quarto. E aqui está, o meu quarto é aqui. Chave magnética. E pronto, já deixei aqui coisas e tal. Pronto. A casa de banho está aqui mais perto, espaçosa. E temos aqui o quarto.
Não é nada extraordinário, mas pronto, mas chega. É um quarto individual. Que vistas é que nós temos para aqui? No fundo é uma vista para... Aliás, não tem assim vista nada extraordinário. Aliás, os gajos que viajam sozinhos nunca ficam em quartos com vista top. Mas pronto. O carregamento está concluído, já indica aqui. Eu, portanto, agora aqui na aplicação vou finalizar a recarga. E estamos aqui 1h06, 11h48. Finaliza a recarga. Agora não, primeiro quero avaliar isto bem. Muito bem. Adicionado, temos aqui um balanço. Vamos lá ver se tem aqui o preço. Para já vou tirar os cabos de carregamento. Começa já por aí. Já destranquei a porta de carregamento. E agora, aí está. Pronto. E temos aqui a mensagem. 1502, graças a Deus. Muito bem, eu já arrumo isto. Vamos lá ver se eu aqui recebo aqui alguma informação de quanto é que me custou a carga. Fizeram uma pré-autorização no meu cartão de crédito de 15 euros. Zero tempo de penalidade, muito bem. Vamos lá ver aqui histórico de carregamento. Uma sessão de carregamento. Agora vamos lá ver aqui. Bem, ainda não aparece aqui. Queria ver o valor, mas ainda não aparece. Se calhar é uma questão de pouco tempo. Pronto, acabei a carga. Demorou 1h06 minutos a carregar 15 kW. O único defeito é que de facto não sei quanto é que vou pagar. Acho estranho não me aparecer ali no site da Endesa. Acho que tinha a obrigação de aparecer. Pronto, parece um bocadinho a Mobier, mas eu quero acreditar que se calhar daqui a meia hora vou saber. Pode ser que ainda esteja o sistema da Endesa ainda a processar. E pronto. Eu tendo alguma informação, eu coloco aqui. Entretanto, eu vou ficar aqui pelo hotel, portanto já é final de tarde, já está a levantar um vento um bocadinho forte e o céu já está a ficar carregado, portanto não vou a Córdoba, vou ficar por aqui, vou descansar, portanto e amanhã, portanto, que será o próximo episódio, irei visitar Córdoba. Portanto, os próximos 2 dias serão dedicados a Córdoba. Portanto, continuem a acompanhar esta road trip. Até ao próximo episódio.